Olá pessoal, retomando a disciplina de desenvolvimento de software, nós vamos ver agora como criar relacionamento entre classes. Então, no vídeo anterior a gente viu como criar um projeto e como criar as classes e compilar essas classes da memória. Neste vídeo nós vamos ver aqui fazer algumas atividades para poder fazer então o relacionamento entre uma classe e outra. Então, quando a gente vai fazer um relacionamento entre classes, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o tipo de relacionamento entre as classes. Então a gente já vai ver isso no slide posterior. Outra coisa é criar as classes de domínio, que é pessoa e endereço. A gente já tem essas classes criadas lá no Visual Studio e a gente vai ver como alterá-las para que tenha esse tipo de relacionamento. Estabelecer um relacionamento entre as classes, instanciar as classes e popular com dados. E compilar e executar a aplicação. Então, primeiro, olhando novamente agora para o exemplo UML de pessoa e endereço, veja que agora nós temos aqui esta linha que estabelece a associação entre pessoa e endereço. E este relacionamento entre pessoa e endereço, ele tem aqui que eu estou dizendo que pessoa tem endereços, então logo eu estou dizendo que pessoa tem mais do que um endereço. Quer dizer, ela pode ter um apenas, mas ela pode ter um ou mais. E aí a multiplicidade é estabelecida aqui. Então, uma pessoa tem um ou muitos endereços. Então, esse é um tipo de relacionamento chamado associação. Então, na programação a gente utiliza muito esse tipo de relacionamento. E aí, naturalmente, não é representado aqui na UML como ocorre esse relacionamento, mas você tem que saber que isso aqui indica uma alteração no código, e essa alteração no código vai refletir justamente esse relacionamento que é apresentado na UML. Então, olhando aqui, veja o que altera naquela classe pessoa e naquela classe endereço que havíamos criado. Então, para dizer que pessoa tem endereços, nós temos que criar então aqui um public list de endereço, que são os endereços da pessoa. E lá em endereço, nós temos que dizer quem é a pessoa que mora naquele endereço. Então, mora ou trabalha naquele endereço que estamos criando. Então, basicamente, do exemplo anterior, a gente precisa criar esta lista na classe pessoa e esse atributo pessoa na classe endereço para concluir e fazer o relacionamento entre pessoa e endereços. E este relacionamento, essa multiplicidade, é uma relação de um para muitos. Uma pessoa tem muitos endereços. Então vamos ver como isso fica no código agora. Olhando aqui, nós voltamos então para o exemplo anterior que já vimos trabalhando, que nós tínhamos criado a classe pessoa e endereço, tínhamos criado um objeto pessoa e um objeto endereço. Agora nós vamos alterar a classe pessoa para que possamos dizer que a pessoa tem vários endereços. Então nós vamos fazer aqui prop, tab, list de endereço. E isso aqui será os endereços dessa pessoa. Então já está estabelecido aqui um relacionamento que uma pessoa tem muitos endereços, um ou muitos endereços. E na classe endereço nós vamos criar um relacionamento dizendo então prop pessoa e aqui endereço, aqui pessoa. Então, essa declaração que fizemos em endereço diz agora que o endereço é de uma pessoa. Então, acabamos de definir um relacionamento entre essas classes. Voltando no nosso programa, lá na classe de programação, veja que no exemplo anterior a gente tinha criado uma pessoa e a gente tinha criado um endereço. Mas em momento algum aqui da programação nós dissemos que este endereço aqui é desta pessoa. Até porque nós não tínhamos como fazer isso em função de não ter lá na classe pessoa como estabelecer essa relação, e nem mesmo no endereço. Então, agora que nós temos já estabelecido o relacionamento, nós poderíamos dizer assim, que a pessoa em endereços, ela pode adicionar um endereço.
Então nós podemos adicionar nos endereços da pessoa esse endereço que acabamos de criar. Logo, a gente conseguiu fazer aqui a relação de que pessoa tem este endereço. E a gente pode fazer o mapeamento inverso também, que é dizer o seguinte, que o endereço, a pessoa, né? A pessoa do endereço é o quê? É essa pessoa que estamos trabalhando. Então, esta parte aqui estabelece o relacionamento entre as classes, entre os objetos aqui já, né? Porque aqui já são os objetos que nós estamos trabalhando. Então, este comando que nós estamos fazendo aqui, adicionar endereço nos endereços da pessoa e vincular a pessoa com aquele endereço, é justamente o que estabelece a relação entre os dois objetos e, naturalmente, entre as classes. Agora, um cuidado que tem que ter, principalmente quando fazendo isso, é que assim, embora nós tenhamos dito aqui que uma pessoa tem este endereço e poderia adicionar vários outros, porque é um relacionamento de vários endereços, eu tenho que tomar o cuidado porque lá na classe pessoa, veja que eu até declarei aqui que a pessoa tem essa lista de endereços. Mas em momento algum eu criei esse objeto que representa as listas de endereço. Então esse objeto no primeiro momento ele é nulo, sempre quando você cria uma classe. E tem um atributo aqui que não é do tipo primitivo, ele fica nulo. Então a gente tem que sempre quando cria um objeto e a gente não quer que ele seja nulo no começo, a gente tem que definir que esse é um novo objeto. E normalmente a gente faz isso no construtor da classe. Então aqui eu vou gerar o construtor da classe pessoa. E no construtor da classe pessoa eu vou dizer que os endereços serão o quê? Uma nova lista de endereço. Ao fazer isso, aí sim eu me certifico que sempre que eu gerar uma classe pessoa, um objeto de pessoa, a lista de endereços será uma lista vazia. Então aqui eu estou dizendo que a lista de endereços será uma lista vazia. Agora, voltando lá no nosso código, quando eu adicionar um endereço para a pessoa, eu terei que esse objeto já é uma lista de endereços vazia. E aí, naturalmente, se eu gerasse aqui, vamos pegar aqui, digamos que eu criasse um novo endereço, var endereço 2 igual a new endereço 2 ponto id igual a 2. Endereço ponto rua igual Avenida 7 de setembro. Endereço ponto número aqui 1000 também. E endereço ponto CEP igual, vamos repetir aqui, opa, que temos aqui, endereço número, faltou a atribuição aqui. Então nós temos aqui com cuidado porque aqui é endereço 2, ok? Então nós temos um objeto pessoa. Observe aqui, ó, que está dando erro, né, na minha classe pessoa, porque eu estou tentando criar uma nova pessoa. Voltando lá. Aí aqui minha classe precisa ser, aqui precisa ser public pessoa, para eu poder acessar o construtor da pessoa. Voltando. Ok, corrigido aqui. Var pessoa. E aí sim, vamos continuar fazendo o relacionamento. Então, para a pessoa, endereços, eu posso adicionar o endereço 2. Então, a pessoa agora tem 2 endereços. E para continuar no relacionamento, eu vou dizer que o endereço 2 é da mesma pessoa.
vejam vocês que está estabelecido aqui o relacionamento entre os objetos. E por fim, eu posso agora, me valendo de toda essa configuração que fizemos, eu poderia fazer assim. Então eu já sei quem é a pessoa e sei o nome. Mas eu quero acessar agora os endereços dessa pessoa. E eu não gostaria de fazer isso mais utilizando diretamente o objeto do endereço. Eu quero acessar o endereço através da pessoa. Então eu posso configurar de uma forma diferente o acesso aos endereços dessa pessoa. Então eu poderia colocar aqui console writeLine pessoa ponto endereços. Eu quero acessar o primeiro endereço, então eu ponho aqui o endereço que eu quero acessar, peço o ID dele, mas vou abrir aqui um espaço, ID mais pessoa. Vamos quebrar em outra linha aqui para ficar mais fácil a visualização para vocês. Então, mais pessoa ponto endereços, estou acessando o endereço 1 ainda, ponto rua, mais aspas, pessoa ponto endereços, número, primeira, e aqui o número desse endereço. Então vejam vocês que aqui, ó, eu utilizei primeiro o objeto pessoa para depois acessar a lista de endereços, dizer qual endereço eu quero e pegar os dados. Então esta mesma operação eu poderia fazer agora para o endereço 2 e acessar os dados da pessoa. Deixa eu rodar isso aqui, salvar e rodar para a gente ver o exemplo. Então rodei, tá lá, temos Pedro e estamos acessando o endereço Avenida 7 de Setembro. Vamos encerrar. Aqui eu iniciei com o ID 1, vou colocar o ID 0 aqui, né? Porque isso aqui é uma array agora. Então o ID 0, salvei, vamos ver. Sim, aqui acessamos o primeiro endereço, que é a Marechal Floriano. Se eu quiser acessar o segundo endereço, eu posso copiar isso aqui, duplicar aqui o código e colocar então endereço de índice 1, e aí nós teremos aqui que a pessoa Pedro tem o endereço 1, que é o Marechal Floriano Peixoto, e o segundo endereço, que é a Avenida 7 de Setembro. Então veja que eu consegui criar uma relação entre pessoa e endereços, ao adicionar os endereços da pessoa. Naturalmente que esta forma de apresentar lista, ela pode ser melhorada. Então, por exemplo, eu poderia, ao invés de ficar toda hora instanciando aqui, ó, o endereço, acessando o número dele, eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter colocado aqui var, não preciso nem declarar, e dizer que o endereço 1 é igual a esse cara que está aqui na posição 0. Então, ao invés de precisar toda hora fazer esse caminho longo, eu poderia ter feito E1 aqui, ó. Então, E1 e E1. Logo, vejam que a minha linha de comando ficou bem menor. Eu posso trazer aqui, a mesma coisa aqui. Então eu tenho E1, ID, E1.rua, E1.número. Porque primeiro eu capturei o objeto da lista aqui e depois eu peguei os dados do objeto. Eu também posso fazer isso para o segundo endereço. Então eu poderia fazer aqui E2, é o segundo endereço, posição 1 do vetor, e colocar aqui da mesma forma que esse aqui. Então, coloquei de uma forma mais simplificada, aqui E2, E2 e E2. Aí, se eu rodar, salvei e rodei, o resultado é o mesmo do anterior. Então eu já dei uma melhorada no código. Ao utilizar essa técnica, eu melhorei o código. Eu continuo tendo a pessoa e os dois endereços. Mas isso aqui ainda pode ser melhorado. Então, ao invés de utilizar essa forma, eu vou comentar isso aqui e vou escrever de outra forma. Então aqui eu vou colocar, ao invés de toda hora
ter que instanciar e capturar um objeto, eu vou usar o for each, tab, e aqui eu vou dizer que eu quero o endereço de uma determinada coleção. De qual coleção? De pessoa.endereços. Tá? Pessoa.endereços. Tá aqui. Agora, basta que eu pegue esta mesma linha, coloque aqui. Ao invés de eu ficar acessando E1, E2, eu posso acessar só E, e ele vai ter o mesmo resultado do caso anterior. Só que nessa situação fazendo um loop em cima dos endereços. Né? Vamos executar para ver. Rodei. Aí tem o mesmo resultado, agora de uma forma muito mais dinâmica, aqui utilizando mais recursos da linguagem. Ok? Bom, pessoal, com esta parte aqui eu concluo com vocês os fundamentos aí da criação de classes e do estabelecimento de relacionamento entre classes. A partir daqui agora nós vamos para o mapeamento objeto relacional, que aí sim entramos num contexto um pouco mais para que a gente garanta que esses dados que até agora só estavam na memória passem a ser gravados numa base de dados.